nossos convidados participantes que abriram sua agenda para um bate-papo para ouvir hoje mais uma história sobre um founder de startup que teve um êxito bem-sucedido. Nós somos a Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, tem um propósito de valor, isso, trazer o compartilhar esse conhecimento do ecossistema de startups, com experiências reais do que é o dia a dia das startups. E hoje convidamos Juliano Primavesi, que teve um êxito bem-sucedido da KeyHost para a Local Web. Bom, não esqueçam também de se inscreverem no canal, dar like, comentar, senão esse conteúdo não escala, né? Vocês sabem que o algoritmo é um maníaco depressivo, né? Sem alimentar ele, ele não vai embora, né? Então, primeiro, além de agradecer o Juliano a presença, eu queria que ele contasse para a gente de cara, né? Quem é Juliano Primavesi atrás do empreendedor? Boa tarde aí, boa tarde, Gilberto. Cara, Juliano Primavera Traz Empreendedor é um empreendedor nato, né? Eu comecei com 17, 16, 17 anos e não parei até hoje. Comecei no começo, peguei o começo da internet no Brasil em 96. Minha primeira empreitada foi um site de buscas logo em 97 ou para 98 ali. E aí já emendei numa empresa de host na época e fui indo até chegar até hoje aí. Ou assim, até o exit da King Host para local web. E aí eu dei um tempo aí para preparar para o novo projeto. Olha só, um dinossauro, Juliano, né? Antes de 2000. O público que está assistindo aqui, muitos deles vão estar com certeza nascendo quando o Juliano estava começando, né? É, É. E como foi o primeiro contato nesse universo de tecnologia, né? E da internet nos anos 2000? O que que te levou à tecnologia? O que te levou a fundar aqui Roxo? Você pode compartilhar com o pessoal? cara, uma das coisas que ajudou, assim, quando eu comecei em 96, né? Eu fui fazer o segundo grau técnico na Escola Técnica da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E aí, como estava dentro da Universidade Federal, tive acesso à internet muito cedo, em relação às outras pessoas. Estava começando a internet comercial e ali a gente já tinha acesso de alta velocidade. Então, tinha muita facilidade de ter o contato, assim, tanto com internet, programação, desenvolvimento, infraestrutura. E aí eu passei a fazer estágio dentro do laboratório de rede do colégio, da escola técnica, né? E isso facilitou bastante esse contato com estrutura, essa parte de servidor, cliente-servidor, rede novel, na época a gente utilizava lá. E aí, então, daí para hospedagem é dois pulos, né? Mudava que daí, quando eu comecei a hospedar sites, era em estrutura em Linux. Dá o sistema operacional, na verdade. Mas tudo o resto, assim, era o básico ali. Programação, botar automação de alguns scripts para facilitar o processo todo de gestão e criar um site para vender. Nossa, as pessoas que estão ouvindo aqui não fazem nem ideia do que era a rede novel. Era o protocolo. Hoje a gente fala muito de TCP/IP, né, Juliano? Naquela época era NetBEUI, né? Que era o protocolo da novel. Eu lembro que eu programava em Clipper com arquivos XBase, né? As pessoas falavam, nossa, mãe, o Clipper ele perde banco, perde índice e tal. Cara, eu fiz muitos e muitos testes. O que eu descobri na época não é que perdia índice, era mau costume de programadores de não fechar arquivos, né? Você tinha a política correta de abrir e fechar arquivos, não perdia. Mas quando entrou o TCP/IP, eu comecei a ter muito problema. E um dos problemas era para gerar índice. E para gerar índice, eu tinha que gerar os índices localmente. Meus programas de indexação, eles pegavam um arquivo DBF, baixavam numa máquina, indexava e subia o arquivo indexado. Se eu indexasse na rede, o TCP/IP danificava os índices dos arquivos XBase. Curiosidades, né, de quem é como você, o dinossauro desse Ah, período cara, maluco. a única linguagem que eu não cheguei a aprender foi o Clipper, né? Eu já passei direto para o C. E aí o banco de dados que eu utilizava era TXT, até que era o mais simples que existia na época. Depois foi direto para o MySQL, aí Postgres e não sei mais disso daí. Você já pegou de texto, aí você tinha que criar índices usando estruturas de texto também, né? Fazer Aí o não tinha índice, era sem índice mesmo. só linear, né? É que nem a vida de quem usa blockchain hoje, né? No final, né? É tudo linear, né? A É tudo vida linear, é tudo. lento, mas funcionava. Na verdade, se tu for ver,
nem precisava. Se não fosse um banco quilométrico, assim, com milhões de registros, não tinha necessidade de usar índice. Tinha pouco Sim, acesso simultâneo, tinha pouco dado. Tipo assim, quando eu construí o site de busca, que foi ali em 98, 99, cara, o banco era TXT também. Era PL com TXT. Tinha 60, 70 mil sites indexados, que não era um absurdo também. E a busca era direto no TXT. Então, aí sim, quando tinha lá uma certa concorrência de 100 usuários simultâneos, dava uma pesada. E aí que eu comecei a pensar em passar o sistema para um banco de dados mais Kelly, assim, indexado, mais rápido e tal, nessa questão. Mas antes disso, nunca precisou. A internet era muito pequena na época no Brasil. Claro, é, hoje é impensável fazer alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, dependendo de um post que tu faz, ou saiu uma notícia, alguma coisa assim, explode de acesso no site e derruba tudo, né? sim, Então, se não tiver bem otimizado. sim, era outra realidade. E você passou quase 2 décadas à frente da Kinghost, né? Como você descreveria essa trajetória aí da fundação até a venda para a local web, né? Cara, a King Roche foi, acho que, minha quinta ou sexto empreendimento, assim, não foi o primeiro. Eu comecei como todo eu empreendedor começa, né? Então, eu fazia marketing operacional, suporte, atendimento. Até quando eu comecei a King Host, já tinha 8 funcionários trabalhando junto, que faziam boa parte do atendimento eu passava para eles. Mas em toda a estratégia de marketing, estratégia de como construir infraestrutura, como montar a rede, tudo isso aí começou comigo. E aí, ao longo dos anos, o trabalho foi crescer a empresa e delegando algumas áreas, né? Então, ao longo do tempo, fui delegando operacional, infraestrutura, marketing, comercial, e por último, financeiro. E aí, quando eu deleguei o financeiro, deu mais um ano e a gente fechou a venda. Então foi quase que, quase não, né? Foi uma caminhada assim, entre aspas, perfeita, assim, porque no final, quando estava tudo pronto, a empresa dando lucro, né? Também demorou anos para dar lucro. Lucro líquido, eu digo, né? O EBITDA a gente sempre teve positivo. Só que como qualquer atividade que a gente demanda muito investimento, né? Assim como hoje o pessoal tá. Hoje é muito fácil, entre aspas, também, né? Hoje é mais tranquilo, sim, para utilizar AWS, Azure, Google, né? O cloud, né? Falando de cloud pública aí, é mais barato começar. Quando eu comecei, a gente tinha que comprar servidor, né? Ou alugar dos outros. Então, eu acabava optando por comprar servidor direto, então isso aumenta bastante o CapEx, tem que ter um capital inicial bem alto, que eu não tinha, né? Eu pegava tudo em banco, então era tudo, toda a operação era financiada, e ao longo dos anos o objetivo era diminuir a alavancagem da empresa para gerar lucro e aí sim conseguir crescer de uma forma mais sustentável. No final, quando a gente chegou no break-even, a gente recebeu a oferta da Local Web de aquisição. Para quem está escutando, o Juliano, além de ser um empreendedor, né, de uma época que era muito diferente, né, do acesso à tecnologia e tudo mais, tem uma outra coisa. Hoje a gente está num momento duro de economia, né? Tudo bem, o programa vai acabar ficando datado, né? Na hora que falar que estamos com juros de 14,75, mas ele é de uma época que os juros chegou a bater 19%, né, ao ano, né? Sim, Nós tínhamos uma taxa de juros absurda, né? Então, assim, quando ele fala que ele emprestou, pegou empréstimo para poder tocar a empresa naquela época, é para demonstrar como empreender no Brasil assim, tem que ter batido a cabeça, né? Tem que ser maluco, pagava porque juros de o, 30 a 40% ao ano tranquilamente, porque assim, hoje a taxa de juros aí, falou, né? 14,75 que está hoje, 19, 17, 18, 19 que já bateu no passado, é taxa referência. Aí tem a referência mais o spread bancário, que é o lucro dos bancos. Então, era exatamente. pesado, por isso que financiava em 36, 48, 60 vezes. Só que na época eu não estava preocupado com taxa, tá? A minha preocupação era manter a operação de pé. Então, se precisava de dinheiro, eu captava, o mais barato que tivesse oferecendo. Sim, é outra realidade. Ou seja, o Juliano, para quem está escutando aqui, ele enfrentou um país que era
tinha uma diversidade, na minha visão, né? Não sei se o Juliano concorda, mas na minha visão, aquele momento do país era muito mais difícil do que o momento hoje. Com todos os problemas que a gente tem hoje é, a gente tem algumas discussões aí de polarização no país e tudo mais, mas a economia do país naquele período, né, do final dos anos 90, ela era crítica, né? Ela era muito complexa, né? Então, com certeza foi um dos seus maiores desafios, né, Juliano? E o dólar também, né? O dólar começou em 94, 95, né? Começou lá na paridade 1 para 1. Sim, E ao longo dos anos ele 99, foi subindo. em 99 tem a primeira distorção, que vai para 1,70. É, Quem quase fazia dobrou. leasing, quem fazia leasing quebrou, né? Eu lembro que eu tinha sistemas de crédito na parte de leasing. E teve gente que quebrou, né? Eu tinha uma amiga que falava, meu, se um cara que tem BMW vem pra cima de mim, eu já pulo fora, porque eu sei que esse cara tá devendo. Nossa, porque todo mundo que tinha BMW tinha feito leasing, né? E tava todo mundo devendo o dobro do carro, né? Não conseguia pagar, né? Então, e ela, como era gerente de banco, ela falava, meu, nem a pau, não quero saber de homem com BMW. É, foi bem complicado. Só que diferente de hoje, não tinha tanta oferta de crédito privado, de equity, né? De crédito por equity. Não é crédito, né? É dinheiro, assim. Investimento, seja de fundo, investimento anjo. Se falava muito pouco em investimento, assim, como acontece hoje em dia em empresas. Então, no final, o banco era a maneira mais fácil de conseguir dinheiro. A segunda mais fácil era conseguir empréstimo, era parcelamento de imposto, né? Então, Sim. também usei bastante parcelamento de imposto. Tipo, Então, fica sem pagar uns 3, 4 meses, depois parcela, faz um parcelamento ordinário. o equity é algo muito novo, né? E na parte de desafios e aprendizados na parte de tecnologia, o que que foi dessa evolução que você viveu, né? Qual foi as coisas que você guarda assim, você fala, meu, foi seus aprendizados maiores, né, em tech nesse período aí? Cara, aprendi tudo. Cara, é que assim, hoje em dia tu tem um problema em tecnologia, tu tem que joga no ChatGPT, no Gemini ali e consegue a resposta, né? Antigamente tinha que ir pesquisar, tinha que procurar, não tinha informação em português, não tinha que ir para fórum em inglês, às vezes fórum em russo, rodar um Google Translator em cima do russo ali. Era bem a informação demorava muito mais tempo para conseguir. Então tudo que deu bastante trabalho, eu aprendi quase tudo pesquisando e no dia a dia, assim, acontecia um problema, eu corria atrás. Hoje tá bem mais tranquilo essa parte, né? Mas desses da parte tecnológica, o que que mais pegou, na sua opinião? Que foi mais duro de você poder, assim, que momento você falou, puta, mas agora os concorrentes estão chegando nessa parte tecnológica, eu vou ter que me superar, né? Que, Não teve nada não, nesse não? sentido. Eu Tá sempre tive mais facilidade com essa área. perfeito. O mercado de hosting é extremamente técnico, né, e competitivo, né? E como você conseguiu crescer de forma sustentável, né, mantendo a qualidade, inovação e segurança nesse período todo? Não foi bem sustentável, né? Tinha muitas épocas que a gente, no começo, teve que queimar preço. Entendi. Como é B2C, eu gosto do B2C porque tem muito mais peixe para pescar, né? No B2B tem que praticamente pescaria um a um ali. No B2C tu faz um... Cara, eu comecei na base do spam. Entendi. Então, na época eu já tinha algumas listas, até por conta do site de busca. Então aí, o negócio era fazer um spamzinho aqui, um spamzinho ali. Aí para não ficar muito chato, né? Ficar fazendo spam toda hora, eu mandava no máximo 2 vezes a lista. Tinha muita gente que fazia spam na época também, vendeu muito produto, muito software com isso. Depois eu cheguei tá bom, acabou o spam, o que a gente vai fazer? Vou mandar fax. Então cheguei a contratar uma API americana que eu gerei um PDF e aí eu jogava lá os números de potenciais clientes, do fax de potenciais clientes, e o negocinho mandava o fax para os clientes, para os ainda não clientes, para os leads. Tinha um pessoal que ficava, puta, tá gastando meu papel aqui, não sei o quê. Para quem não sabe, fax é o precursor do e-mail, talvez, não sei. Nem Sim, existe mais isso hoje. sim, sim. Quando eu queria mandar por exemplo, os nossos clientes, quando faziam um pagamento por transferência bancária, que não tinha Pix, não tinha cartão, não era tão difundido que nem hoje, assim,
faziam a transferência e mandavam um comprovante por fax, que passava no aparelho que saía mandava pela linha telefônica e saía para nós, né? Nessa evolução a gente começou a substituir o fax por, cara, manda uma foto do teu comprovante que tá tudo bem. Então a gente institucionalizou o fax por e-mail, né? Cara, manda Entendi. uma foto aí que tá tranquilo, não precisa mandar fax, não. Não precisa gastar papel nem nada, nem custo de telefonia, tinha que fazer DDD. Era outra época, né? Outra tecnologia. Hoje é muito mais fácil, mais tranquilo. Sim. E o Exit, como surgiu o interesse da Local Web e da aquisição do King Host? Quem deu o primeiro passo? Você estava atrás de uma casa de M&A ou eles bateram lá na porta da King Host? Foi a Cara, sede? eu já namorava aí com a Local Web UOL há vários anos, assim. E de vai, vem, manda proposta, não vai rolar. Tipo assim, a Local Web já tinha recusado umas duas propostas tranquilamente. E do UOL também chegou a ter umas duas, três propostas e eu recusei. Ou porque não chegava no valor, ou porque não tinha aquela segurança de que realmente vai dar certo, né? E aí numa dessas aí a gente foi. O próprio mercado foi criando, a gente criou uma associação chamada AbraHost, hoje é a AbraCloud, e na AbraHost eu acabei conhecendo o gerente de marketing do local, que era o Fernando Cirne. E a gente começou a trocar ideia, né? Naturalmente, assim, até às vezes assim, tô pensando em fazer tal produto, o que que tu acha, assim, se vai ter tração, não vai ter tração? Ah, tal produto que vocês têm, como é que é? Tá vendendo? Não tá vendendo? A gente começou a trocar informação, assim, bem abertamente, sabe? Sem medo de, tipo, vai me copiar, e agora? O que será que vai acontecer? Porque às vezes o mercado é meio, pessoal, tem gente que é receosa, né? Ah, se eu falar o meu segredo pro meu concorrente, o que que vai acontecer? E eu tava falando com o meu maior concorrente, era a maior empresa do mercado. E eu abri assim, cara, tô pensando em fazer isso. E a gente começou a ter um diálogo bem legal. E aí o Fernando, ele foi promovido uns anos depois para diretor de varejo da Local Web. E aí depois ele foi promovido novamente para CEO. Quando ele entrou como CEO, acho que deu uns 15 dias, ele me ligou. Eu meio que assim, deu sabe aquela luz assim, bah, eu acho que eu sei o que que é. Aí eles conversar, a gente quer conversar, a gente tem algumas ideias aqui de crescer, de fazer um crescimento no orgânico. E aí quero ver se tem interesse. E na época eu já tava de saco cheio também, sabe? Cara, já a vida inteira profissional trabalhando com hosting, já tinha atingido os meus objetivos ali nessa área. E aí disse, bom, agora é a hora, então vai. Pô, bacana, essa já. A história, que acho que o público que está vendo, nossa persona aqui, normalmente são founders de startup, é para ver, ou seja, que a jornada é essa, né? Você passa, você faz muita coisa, você aprende, você domina, mas chega uma hora que ou você tem um plano ambicioso, né, de continuar realmente crescendo muito mais, ou como o Juliano pensou, né? Juliano, Eu até chegou a hora vou de te você dizer, mudar. quando eu comecei, eu coloquei assim os planos lá em cima, não, vamos chegar a um faturamento bilionário, vamos crescer 30, 40, 50% ao ano consistentemente. Aí quando vai passando o tempo, tu começa a perceber que não é bem fácil dessa maneira como colocar objetivos num quadro na parede, né? E aí quando a gente começou a reduzir o crescimento realmente, o crescimento inicial ele é muito mais rápido em percentual do que o crescimento médio e final. Naquela época a gente já estava crescendo aí uns 12, 13% ao ano, praticamente em linha com um crescimento aí de inflação. E, e sem muito. Tinha alguns objetivos de crescimento, mas, cara, não vai chegar em bilhão, assim, que nem eu imaginava no início. Não foi por isso até a ideia de, né, já atingir os objetivos, mas aí, nesse meio tempo, alguns objetivos mudaram. Deixou de ser, quero chegar a ser uma empresa bilionária, para quero ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. A gente não chegou a ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, mas a gente chegou entre as 10. Então, isso aí também valeu. A gente tinha outro objetivo que era dar lucro. Um objetivo pessoal meu, né? Eu quero ver o lucro líquido no final do mês ali. E aí, nessa questão de atingir o lucro, a gente atingiu em abril de 2018, e a proposta, a conversa com o Locob veio ali em maio de 2018. Então, funcionou mais ou menos até no tempo que era para acontecer.
Pô, muito legal. Ou seja, você sempre teve metas bem claras, né? Você sempre focou um objetivo, Sim. né, para poder a coisa acontecer, né? E muito legal, né? Ter chegado entre as 10, né, melhores empresas, né, de trabalhar, né? E atingido o lucro, né? Que era uma das suas metas, né? Que se for ver hoje em dia é o principal, né? É, é, para quem era tradicional, era isso, né? A gente passou um período agora com essa entrada do mundo de venture capital que mudou um pouco essa cabeça no Brasil, né? Por um período, né? Acho que isso está voltando, né? O queimar, o viver com dinheiro de investidor, acho que agora já está caindo que não dá, não dá. Não é só aqui, né? Acho que é no mundo, né? É porque se o investidor, se tu for olhar do ponto de vista do investidor, né? Cara, quando a empresa se acostuma a queimar caixa como se não houvesse amanhã, né? Presume que sempre vai ter alguém bancando. Até que alguém resolva comprar tudo e porque enxergou que vai ter lucro com aquele negócio. Cara, é muito mais fácil tu ter uma saída, um exit com lucro do que sem lucro. Sim, As tuas alternativas de compradores são muito maiores. Até porque, assim, né, quem tem lucro não precisa correr atrás de investidor para vender. Investidor, ou M&A, enfim. Com lucro tem a tranquilidade que tu vai ter o melhor retorno possível. Então, até do ponto de vista de investidor que investe numa empresa que ela não precisa queimar caixa, cara, eu tenho certeza que meu investimento não vai para o ralo. sim, Porque essa empresa ela dá lucro, ela se sustenta. Ou pelo menos ela vai no zero a zero ali, tem um caixa saudável, tem um zero a zero. Então, cara, a empresa, uma hora alguém vai comprar, uma hora ela vai, sei lá, vai mudar a economia, vai acontecer alguma coisa e esse negócio vai rampar. Diferente de uma empresa que está acostumada a queimar caixa, né? Quando está queimando caixa, fica aquela coisa, e agora? Aí passa mês, o cara manda aqueles relatórios, trimestre, né? Manda um relatório lá, nesse trimestre a gente está queimando aí 200, 300 mil, e tu olha o caixa do cara, 1 milhão e pouco, e aí passa trimestre queimando, até, pô, o cara não tá nem baixando a queima, né? Daqui a pouco vai chegar, até já sei que acontece, né? Já vi alguns casos acontecerem, foi assim, aí chega no, quando tá acabando o dinheiro, o cara resolve, tá bom, vou ter que demitir metade do time, vou ficar eu, o outro founder e mais três. Pô, aí que acaba o negócio, na verdade, porque daí o cara manda toda a equipe que era produtiva, tipo assim, se com um time o cara não conseguia dar lucro, com menos gente é mais difícil ainda. Porque essa empresa não foi criada para dar lucro com pouca gente, para produzir faturamento com pouca gente. Então é até uma trajetória essa de startup, assim, de qualquer empresa, né? Ela precisa visar o lucro. É muito perigoso esse negócio da queima de caixa, da queima infinita. sim. Né? Então, você que é founder, que está assistindo esse vídeo, atenção com esse ponto, que é um ponto que realmente quem está investindo e quem está hoje olhando mudou essa coisa da queima de caixa. O Juliano está fazendo um alerta bem real e atual, né? Desse momento que a gente está vivendo, né? E até para E valorização, né? Porque, sim, cara, pensa bem, tu tem uma empresa que tem lucro, tem caixa, está performando bem, está crescendo, sei lá, 10, 15, 20% ao ano, né? Geralmente, quando está crescendo mais, é melhor ainda. Não tem pressa para vender. Não precisa sim, aceitar qualquer proposta indecorosa. Tu pode escolher o investidor que vai investir na próxima rodada, ou pode escolher o M&A que tu vai fazer a saída. É muito mais tranquilo. É diferente de quando tá queimando caixa. Quando tá queimando caixa, às vezes é quem aparece, se não aparece, aquela história, né? Tem gente que pega e diz, se não aparecer ninguém, eu vou ter que fechar a porta. sim. Daí tu vai jogar O, fora tudo que foi feito. algumas pessoas aqui contam uma que, às vezes, a pessoa que está aqui ouvindo como founder de startup vê muita notícia, teve um M&A, aquela empresa foi vendida, tal. O que muita pessoa não conta é que tem muito M&A de R$ 1. Tem muito M&A que o VC não quer dizer que quebrou, e aí faz uma jogada com outra startup e a aquisição é por R$ 1 naquele ativo, né? E aí quem está adquirindo dívida, né? Isso, infelizmente, é uma realidade no mercado, né? Os E M&A eu de um já vi real. M&A de que o cara foi incorporado a custo. Não é nenhum real, né? Outra empresa incorporou o produto só para não deixar os clientes na mão, mas não pagou nada.
E o cara É, e o founder virou funcionário ainda. sim, sim, mas é o de R$ 1, porque aí eles lançam contabilmente a aquisição por R$ 1. É justamente isso, Juliano. Então, você que é founder está ouvindo, eu sei que às vezes você olha na mídia, mas aquela empresa foi vendida, não sei o quê. Tá bom, você viu, reparou que não foi divulgado o valor da venda? Por que não foi divulgado o valor da venda? Alguns negócios, realmente as pessoas evitam divulgar o valor, mas muita gente não é que não divulga o valor porque foi uma venda extraordinária, não divulga porque a venda, o M&A foi para marketing, né? Foi para poder o VC não posar como quebrou aquele investimento, não perdeu, né? É isso aí. Mas dentro de casa é isso, né? E o processo de negociação, Juliana, a due diligence, quais são os aprendizados, né, que você tirou? Porque isso é uma das coisas que a gente conversa com quem teve êxito, e tem alguns que tiveram experiências tranquilas. A maioria não foi tranquila. Como foi a sua, né? Cara, eu já tinha tido uma experiência uns anos antes com a Insight Venture Partners, que é um fundo de Nova York que investe só em tech. Eles já tinham feito uma aproximação com a gente, na época eles investiam no Kabum, e aí existiu uma ideia de juntar Kabum, KingHost e tal, as duas empresas com K, e nessa época eles fizeram uma diligência com a gente, até para ver se fazia sentido fazer o M&A ou não, né? E aí sim foi o pessoal da Deloitte. E aí, putz, a gente acharam um monte de coisa errada. E eu achava, eu sempre tive bastante diligência nessa área, assim, eu tinha contabilidade dentro de casa, tinha os processos bem documentados, mas mesmo assim eles encontraram várias coisas para arrumar, assim, e alguns riscos de negócio ali. Que aí, cara, no final a gente acabou optando por não seguir, eles tinham feito uma proposta inicial que eles queriam 40%, né? E um valor lá X, tanto de earnout quanto de. Não, earnout não, como é que é o. Tanto de cash in quanto cash out, que é dinheiro para a empresa e dinheiro para mim como acionista. E aí no final da diligência eles acharam uns riscos, né? Disseram, não, olha só, a gente fecha negócio se for 60%. Eu, não, 60 não, né? Daí eu viro refém. Daí disseram, não, tudo bem, né? Sem ressentimento, tá tudo certo, é do negócio, beleza. E aí cada um foi pro seu lado, eu peguei toda aquela informação que eles tinham levantado tinham identificado lá da diligência e comecei a trabalhar em cima. Então, quando veio a diligência, anos depois da Local Web vir comprar, cara, a gente estava quase tudo pronto. Então, tanto material para auditoria, toda a parte jurídica estava certinha, contábil estava estava bem tranquila também. Então cara, a diligência foi chata só para quem trabalhou. Eu não trabalhei nada na diligência, né? Deixei tudo com o jurídico ali, eu tinha jurídico interno. Então isso ajudou, isso facilitou pra caramba. Ter um jurídico interno e um bom BI, do tamanho que a gente estava já tinha, é, tipo assim, tava com 220 pessoas no time. Então é um tamanho que já suporta ter um jurídico interno, uma pessoa boa de BI. A gente não abriu a venda para muitas pessoas, se restringiu ali uns 5, 6 pessoas, e aí esses 5, 6 que estavam sabendo começaram a trabalhar para levantar os dados e as informações que a compradora pedia. Então, do meu ponto de vista, foi tranquilo. É, a gente acabou, o nosso deal demorou quase um ano para sair por uma série de intercorrências, né? Daí, coisas de founder, né? Cara, eu achava que estava pronto para vender, daí chegava uma hora assim, eu disse, não, peraí, tô repensando, eu acho que eu não vou vender mais, não. Daí eles, não, vamos conversar, qual é o problema, o que está acontecendo e tal. Daí levava algumas dúvidas, né? Tipo assim, eu me preocupava muito com o depois. Então teve uma série de questões que eu coloquei no contrato que eu queria que enquanto eu estivesse na empresa funcionasse daquela maneira. Isso é uma coisa bem importante também, porque eu também, a gente já viu vários casos, né, que depois que o cara assina, recebe o dinheiro e está valendo é do contrato e não tem mais como negociar. Então, tudo que for importante para o founder negociar tem que ser antes e tem que estar no contrato. Senão não tem base em quê, né? Ah, eu pensei, né, nos melhores esforços e tal. Essa coisa de melhores esforços aí é só balela jurídica, né? Tem que colocar discriminados menores esforços. É igual usar um LLM. Quanto mais tu discriminar o que pode e o que não pode, cara, não tem discussão. É aquilo ali preto no branco. Então, isso aí foi um dos pontos.
acho que considerou bastante, assim, para dentro dessas idas e vindas, tipo, não, tá bom, se isso vai constar no contrato, se essas minhas questões que eu tenho dúvida, né, se vai funcionar, se não vai funcionar, vai para o contrato, beleza, a gente pode fechar. E aí a gente foi caminhando, assim, a passos um pouco mais lentos nessa parte final, até de fechamento de contrato, mas foi tranquilo. Sim. O Juliano, para quem está ouvindo também, ele tem uma tranquilidade e uma paz enorme, porque assim, e isso aí, um ano é o prazo e dependendo de como você reage, não é tranquilo o ano, né? Demorou. Não, não é um ano tão tranquilo assim. É o Mas, tipo assim, normal. cara, não Acho que é tinha nada assim que me desesperasse. Nossa, sim, sabe? Não, sim, isso aqui não pode. Isso aqui tá errado. Não, não tinha nada disso. sim, sim, Coisas estavam meio que previsíveis, assim. sim. Claro que é muito mais hoje que foi tranquilo do que na época, né? Na época, é, cara, eu vou dizer um negócio que eu até falo para outras pessoas que eu dou mentoria, que eu participo de conselho, que assim, receber uma proposta de aquisição, de M&A, de investimento, é um pé no saco. Tipo assim, antes dessa eu já tinha recebido outras de fundos também, nem todos chegaram em diligência. E quando tu recebe uma proposta, tem um fulano que é investir, daí, putz, qual é o primeiro passo? O cara vai fazer o NDA, aí vai ter a troca, me manda tal e tal informação, né? Aí começa, manda informação, aí tem que estar juntando informação, e aquela expectativa, né? Tá bom, o que que o cara vai achar dessas informações? Será que são as informações mais corretas? Será que ele vai chegar no que eu acho que vale o negócio? Se eu for vender, será que vai me pagar à vista, né? Ou vai pagar parcelado, pedalado, ou vai pegar 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 100%? Como é que vai ser? Então, tudo isso, cada contato que chegava de fundo era essa ansiedade, assim, como que vai ser? E isso me tirava da operação. Às vezes por uma semana, duas, três. E aí isso atrapalha o crescimento do negócio. E até que chegou um ponto que eu disse, não, cara, eu não quero mais saber desse negócio de M&A, não quero saber de nada de nada. Era mais fácil dizer não para todo mundo do que dizer sim para alguns e aí ficar passando por todo esse processo aí. Tem algumas empresas que, quando o cara já está definido, né? Assim, vou vender, vou fazer uma saída aí, que montam um book, né? Constrói um sim, book, atualiza dados e tal, mas tem que ter alguém que está atualizando aquelas informações, porque cada mês que passa pode melhorar o valor da tua ação ou pode piorar. Então é uma correria, assim, é chato, assim, tira bastante energia esse tipo de situação. sim. Sim, eu concordo com você. Vivi duas vezes situações de venda de empresa e realmente tem esse desgaste, né? E emocionalmente, Juliano, quando você assinou o contrato, você teve alguma coisa do tipo que te pegou? Falou, puta, mano, agora que eu assinei, né? Agora, que a hora que você dá aquele, né, o emocional do pós-assinatura, né? Veio alguma coisa ou não? Também você já estava depois de um ano bem preparado para isso? Na verdade, teve dois contratos, vamos dizer assim, mas o contrato, depois que assinou aí, o dinheiro caiu na conta, tipo assim, tá bom, agora vamos fazer o earnout, né? Que nem todo mundo tem também, mas tinha uma possibilidade de ter um ganho adicional depois de 3 anos, baseado na performance futura do negócio. Mas sim, dá uma tranquilidade, né? Tu vê o dinheiro na conta, assim, mudam algumas coisas. Já vi gente entrar em depressão, gente ter crise de ansiedade, também acontece de tudo. Comigo não chegou a acontecer esse tipo de coisa. Me deu só mais, ok, agora dá para trabalhar um pouco mais em paz. Só que eu trabalho muito melhor sob pressão. Então, Entendi. não funcionou muito bem para mim, né, essa parte. Eu prefiro um trabalho mais com pressão, assim, do que tranquilo e tal. Porque quando fica tranquilo, né? Daí não produz tudo que podia produzir. Sei como é que é isso aí também, Juliana. Sei como é que é viver sob pressão. É outra pegada, né? E que conselho você daria para empreendedores que estão construindo negócios com potencial de exit, né? Porque, assim, tem geralmente constrói para vender. Lembrando que o exit. É porque o IPO no Brasil, na minha opinião, cada vez mais na moda. Até que a empresa tech tem que ser muito grande. Quando faz IPO hoje, estão falando fora do Brasil, né? É Nasdaq. Você não vê uma empresa brasileira. A nossa bolsa, desculpa, a pessoa de bolsa estiver ouvindo, mas não existe nossa bolsa para tech, né? Então, a saída de exit é M&A, né, no Brasil, né?
que você aconselharia, você que dá mentoria aí para a turma, né? Para esses empreendedores que estão construindo negócios? Cara, eu vou dizer assim, é bom, quais são os teus objetivos, né? Quanto tempo, qual é o teu número? Entendi. Uma das Objetivo coisas que de ajudou, tempo, tempo e número. uma das coisas que ajudou quando eu fiz a saída em 2019, 18 para 19 ali, foi isso, bater o meu número. Eu Entendi. tinha um número, bateu o número, beleza, tá na hora. Sim. E você acha que realmente é importante, né? A gente ter o nosso. E aí tem os multiplicadores, né? Ah, se tu tem lucro, ajuda. Se tu tem todos os processos organizados, trabalhista, contábil, tudo regular, ajuda. É, Se tem dívida, dá uma atrapalhada. Se o cap table está muito poluído, dá uma atrapalhada, porque daí tu tem que avisar cada um. Essa é uma parte que facilitou para mim, e às vezes pode dificultar para quem tem um cap table poluído. Meu cap table era sozinho, né? Quando tem o cap table mais poluído, aí tem que estar convencendo, dependendo do contrato, né, do acordo de acionistas, tem que estar convencendo o, o sócio ali, ou o cotista. Né? Olha só, tem uma saída aqui, um potencial, vamos lá, não vamos lá, qual é a ideia? Então, por isso até alguns fundos não gostam muito, né, de crowdfunding, por exemplo. O pessoal foge, porque, né, tem que dar muita informação, muita explicação e tal. É, mas é isso. Eu acho que ter um número e ter essa gestão de múltiplos, assim, tá bom. Tem que crescer, né? Crescendo acima de 12% ao ano, pelo menos. Preferencialmente 20 a 30, pelo menos isso. Aí, pensando em uma empresa que já está faturando aí seus 30, 40 milhões ao ano. É, isso aí facilita na hora de vender. Tipo assim, quanto menos objeções tiver para uma venda, mais fácil vai ser o negócio do M&A. E outra, assim, por mais que tu não pense em vender ou fazer M&A hoje, cara, acho que o ideal é buscar um cenário onde isso possa mudar, né? Que a gente cresce, a gente aprende, a gente viaja, tem novas experiências na vida, e daqui a pouco, não, cara, não quero mais saber desse negócio aqui, quero sair. E aí tu olha assim pro negócio assim, putz, mas tá cheio de esqueleto no armário, né? Aí dá trabalho, tem que estar correndo atrás, ou vai perder valuation. É que nem vender imóvel, né? Se manter teu imóvel sempre organizadinho, bonitinho ali, é fácil de vender. Agora, se deixar depreciando e um dia resolver vender, putz, aí vai perder valor. É igual. Sim. Eu nunca tinha parado para fazer essa comparação, mas realmente, e se você não está atento, o imóvel, aí você vai vender, está depreciado, não adianta nada, né? E mesmo assim, né? Empresa imóvel tem outra particularidade, né? Não é uma liquidez tão simples, né? Você tem que estar de olho no comprador certo. Então, a empresa também tem que estar de olho, tá? Quem são os meus potenciais compradores, né? Você não pode, Sim. entendeu? Porque ou você vai continuar sendo vai estar comprando e consolidando o mercado, ou você tem que estar se preparando para alguém que vai te comprar, nem que seja E essa parte até externo. fiz sem querer, né? Eu nunca pensei inicialmente, vou vender, vou criar uma empresa para vender para local web. Não. Mas ao longo do tempo aconteceu. E aí, por coincidência, acabaram sendo eles os compradores, que já eram do mercado, já tinham um certo relacionamento. Então, ter um relacionamento com potenciais compradores ajuda pra caramba. Entendi. Ajuda muito. E, Juliano, se você pudesse voltar no tempo, né? Estamos chegando perto do final, mas última pergunta ainda. Se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente nessa sua jornada empreendedora? Cara, nada que eu não tenha feito. Nada, zero. Teria feito nada. Tudo que eu pude fazer, eu fiz com o conhecimento que eu tinha na época e não faria nada diferente, não. Beleza, perfeito, perfeito, Juliano. Então, estamos chegando aqui no final. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, ter aberto aí para a gente poder conversar. Queria que você deixasse seu último recado aqui e se despedir do nosso público aí, Juliano. Muito obrigado pela audiência aí, por ter assistido esse vídeo, essa nossa reunião aí. Me segue no Instagram, @Juliano Primavera. Ali eu falo sobre inteligência artificial, empreendedorismo, falo um pouco de venture capital também.
Me segue no LinkedIn também. Também tem uma newsletter semanal ali que eu falo sobre alguns perrengues e como que eu saí de algumas situações ao longo dos últimos anos empreendendo. E é isso aí. Segue a Cadimotec também. Obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado aí pela audiência, obrigado à equipe que dá sustentação para esses vídeos acontecerem aqui, todos os nossos ouvintes, e não esqueçam, os 3 Cs, curtam, comentem e compartilhem. Só assim esse conteúdo vai escalar. Obrigadão, Juliano. Valeu, obrigado, Abraço Giovanni. forte.